A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, manhã de domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Eu profetizo nesta manhã bênção para você. Uma bênção sem tamanho, sem medida. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lendo aqui, o meu nome é Pastor Francisco e o Táxi Carioca. Eu vou estar dando aqui um testemunho Esse testemunho não vai servir para edificar o seu ministério. Esse testemunho não vai servir para edificar o seu casamento. Esse testemunho não vai servir para você crescer no seu ambiente espiritual. Não. Esse testemunho que você vai ouvir hoje vai servir para você fugir dos falsos profetas, para você se defender dos profetas de Baal, para você criar ferramentas na sua própria vida espiritual, para a sua defesa, porque a população cresceu e cresceu também a iniquidade. A palavra que eu vou ler é da Bíblia, que está a Bíblia, no livro de Jeremias, (23). Glória a Deus. 23 versos 11 diante. Diz assim o profeta Jeremias: porque tanto os profetas como os sacerdotes estão contaminados até na minha casa, achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho ele será como lagares escorregadios, não nas escuridão. Serão empurrados e cairão. Aqui está. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Quando, há cerca de 25 anos atrás, eu trabalhava em uma comunidade fazendo saneamento básico. Nessa época eu era viciado em álcool, bebia cachaça com Coca-Cola. Quando foi um certo dia, 9 horas da manhã, chegou 3 rapazes evangelizando. E o pensamento veio: à noite eu vou nesta igreja. E assim foi. Quando foi à noite, eu tomei um banho e fui nesta igreja. Essa igreja, situada em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, grande, mas vazia. O fundador desta igreja, Bispo Daniel Genes. Um homem sabido, letrado, fundador da Folha Mundial, bem conhecido na mídia. E ali eu cheguei nesta igreja, recebi uma oração. Ali nesta igreja mesmo eu me converti, que eu já tenho mais de 30 anos convertido, e comecei a caminhar para aquela igreja. E aquela igreja foi crescendo. E eu fui assumindo a responsabilidade da Folha Mundial, que era o jornal deles. Fui tomando conta do tempo.
E quando foi um certo dia, esse bispo Daniel Gênesis chegou para mim e disse: Francisco, vamos abrir uma firma, para a igreja, para levantar fundo para a igreja. Como você entende da área da construção civil, você será o líder. Falou umas 2 vezes e eu aceitei. Ele disse assim, ele tem 2 filhas. Tudo que eu faço, eu coloco meus filhos. Uma das minhas filhas, a Aline, terá 10%. Meu filho Júnior também 10%. Só aí dá 20%. Eu quero 40%. Assim vai 60%. E eu ficaria com 40%. Porque os acionistas maiores eram o bispo e eu, cada um com 40%. Foi enviado os documentos para um cartório e foi aberto a firma. O nome da firma, o Aldway de Construções e Reforma. Quando veio os documentos, os 2 filhos do pastor veio com 10%, ele veio com 39% e eu vim com 41%. Na época eu achei que ele estava querendo me favorecer e a firma começou a funcionar. Eu ia para a rua, fechava os negócios, contratava os funcionários, alugava máquina. E o bispo ficava no escritório, tomava conta do escritório. Passava o cheque, mas não colocava o dinheiro, o cheque no meu nome. Eu tinha 41%, se tornei o acionista majoritário daquela firma. Preciso de um carro, Francisco. Nós fomos no Bradesco, financiamos um carro, lembro até hoje o nome do carro, um tipo da Fiat. Fui lá, assinei, tirei o carro pelo Bradesco para o bispo Daniel. Resultado, eu fiquei com a dívida do carro desse homem importante, bispo Daniel Gênesis. Abrimos uma conta no banco na época, Unibanco. 2 talões de cheque. Eu fiquei com 8 cheques sem fundo, que aquele homem passou no meu nome, e eu não tinha condições de pagar. Quase fui preso. Esse problema todo eu arrumei numa igreja criada pelo bispo Daniel. Um jornal criado pelo bispo Daniel chamado Folha Mundial. Fiquei com a dívida no banco e com 8 cheques sem fundo, imposta pelo homem que jamais alguém pensaria que ele fazia isso. Mas isso fez eu me levantar, isso fez eu buscar, orar todos os dias. Não saí da igreja por causa disso. Eu fui uma vítima do falso mestre, como está ali no livro de Jeremias. Eu quero alertar você nesta manhã de domingo, para você não cair e nem passar pelo que eu passei e estou passando até hoje. Os falsos profetas andam com Bíblia que nem essa, debaixo do braço. Tem roupa de profeta, terno de profeta, estudo de profeta, oratória de profeta, mas são lobos. Conhece bem a palavra. Eu tenho uma apostila na minha mão, ela não está à venda. Mais de 20 anos que eu tenho essa apostila. Nessa apostila mostra que só no Brasil tem mais de 300 seitas. Só no Brasil. Aqui, ó. Mais de 300 seitas.
E uma delas mudou de nome 148 vezes. Esses bispos, esses pastores saem dessas igrejas, dessas seitas, e montam as suas igrejas e começam a explorar o povo, começam a arrancar a lã das ovelhas. No livro de Mateus 7,15, a palavra está dizendo, 14,15, andai pela porta estreita, porque é larga é o caminho da perdição. Lá no Salmo vai dizer, planta a tua casa na rocha, porque se plantar na areia, a chuva vai vir e vai derrubar a tua casa. Cuidado, meu irmão. Não seja enganado pelos falsos mestres, falsos pastores. Eu conheço um pastor cheio de unção, homem de visão, de revelação, há mais de 20 anos. E toda vez que ele me encontrava, dizia, Francisco, Deus está me dizendo que é para você trabalhar comigo, nós vamos crescer juntos. Eu já tenho um ministério aberto, nós vamos abrir um e esse é seu, você vai tomar conta. Isso levou no mínimo 2 anos ele falando isso comigo. Quando foi um dia ele disse, pastor, vamos abrir. Arrumei um local, aluguemos, colocamos as cadeiras, púlpito, caixa, material de louvor, microfone. E essa igreja foi inaugurada numa quinta-feira. O pastor presidente dessa igreja estava junto comigo, com os irmãos, os obreiros. Inauguramos numa quinta, o pastor estava lá. Aqui, onde a gente mora, próximo à nossa moradia, tem um lugar chamado Vales de Oração. E no domingo eu fui no Vale de Oração pela manhã, eu já tinha procurado uma pregadora para pregar no domingo, e quando eu cheguei encontrei o pastor líder dessa igreja e disse, pastor Francisco, tu não viu nada ali não? Eu disse não. Pois eu vi. O que o senhor viu, pastor? Eu vi ratos, uma visão de ratos. Mas eu vi mais, pastor Francisco. O que o senhor viu, pastor? Eu também vi baratas. E naquela praça, em volta da igreja, eu vi muita macumba. Isso no domingo de manhã. E segunda-feira eu vou lá, vou apanhar as caixas, microfone e vou fechar a igreja de um culto só. Eu arrumei o salão, convidei o povo, arrumei os pregadores, a pedido dele, abri a casa, preparei tudo, tinha convidado pregador para o domingo, a igreja abriu na quinta-feira e fechou no domingo. Quase que eu morri. Mas eu continuei orando. O pastor presidente desta igreja, ele está vivo, continua profetizando, continua tendo visão. E hoje, ele fez uma igreja grande, num lugar bem carregado, depois desses anos todos, e me convidou para mim tomar conta assumir essa igreja. E eu estou calado. A igreja de um culto só, na quinta-feira, abriu na quinta e fechou no domingo. Porque o pastor viu rato, barata e visão de macumba próximo à igreja. Se um líder tem uma visão dessa, e foge, qual é as condições que um líder tem para liderar uma igreja desta maneira? Foi a visão que foi mostrada que tinha ali,
que aquilo ia acabar. A igreja chegou, a casa de oração chegou. Não era para fechar aquela igreja. Veja que nós falamos do Bispo Daniel, Igreja Presbiteriana Mundial fechou, o jornal também fechou. Esse já é o segundo testemunho dessa igreja que o pastor abrimos esse ponto dessa congregação e fechou por causa de profecia. Mas tem mais um terceiro testemunho, isso é terrível, isso é atual. Estou passando por ele. Um pastor conhecido aqui na Ilha do Governador, porque ele é músico, e o pessoal gosta de ir para lá para ouvir ele louvar a Deus. Já teve uma época que a igreja era cheia, depois a pessoa foi desaparecendo. Esse pastor tinha uma curtição para fazer na casa dele, curtição grande, 130 metros quadrados. Olha que grande, 130 metros quadrados. Esse pastor sabe que eu sou construtor e toda vez ele falava comigo: Francisco, faz a minha casa, só que tem uma condição, eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu tenho esse carro aí, é 2010, 2011, eu vou consertar ele, que ele está arranhado, batido, e tu faz a minha casa e eu te dou esse carro. Isso falou um mês, no segundo mês ele falou de novo, no terceiro mês ele falou de novo, no quarto mês ele levou essa proposta de novo. No quinto mês eu perguntei: você paga os ajudantes? Sim, eu aceitei. Comecei a escorar a casa, escorei, fiz 3 quartos nessa casa dele, 3 quartos, um banheiro, uma varanda com 30 metros só de varanda, botei 2 caminhões de concreto, tinha um ajudante lá comigo, depois ele trouxe um rapaz para ajudar, eu não pedi, ele trouxe. Pastor, esse rapaz não tem problema não, isso é por minha conta, tudo bem. E o carro que ele tinha feito negócio, ele estava fazendo carro de carga, carregando cimento, tijolo, o carro já não valia mais nada. Já estava sem embreagem, caixa de direção quebrada, arranhado, sem raio. Pode deixar, eu vou consertar. A obra estava já acabada, emboçada, colocada a piso. Eu disse: pastor, estou acabando a obra, quero meu carro. Ele não consertou o carro. Foi obrigado, meu genro, lá apanhar o carro. E o carro todo quebrado. Ele tinha que consertar, nem consertou. A obra ficou faltando colocar 4 portas e um vaso. O resultado: ele segurou o documento de compra e venda, aquele recibo que passa para o nome do próximo comprador. E esse pastor ficou com a casa está construída na frente do Cura Ressaca, aqui em Tubiacanga. Ele está com a casa e com o carro no nome dele, então tudo é dele. E eu trabalhei 3 meses junto com as pessoas, de graça. E ele está usando esse documento do carro para me chantagear, para me obrigar a eu fazer coisa que não estava no projeto. Mas eu estou entregando ele para o Senhor Jesus. O ano que vem esse carro não vai valer mais nada, porque o carro é dele, a obra é dele, e ele está me chantageando, mas eu estou entregando ele nas mãos do Senhor. Seu nome, ele tem um ministério lá no Cocotá. O nome da sua igreja, Assembleia de Deus. Gerado pela graça crescendo em espírito. Ele é alto, gosta de louvar, arrogante. Mas que Deus abençoe a ele. Eu perdi o trabalho, o carro e meu tempo. E esse homem anda... As pessoas que trabalhavam comigo, tem um chamado Daniel, que ele está ameaçando levar para a comunidade para dar uma coça no rapaz. Mas eu estou orando por esse homem.
E que Deus abençoe a você que um dia vai ver esse vídeo. Cuidado com os falsos profetas, são lobos. A liderança hoje, eu sou de uma igreja bem conceituada, firme. Não sou pastor titular, não quero. Eu sou auxiliar, porque sou missionário. Quando eu vejo os líderes da igreja oferecendo muita coisa, vem para a minha igreja que eu vou te pagar isso, eu vou fazer isso. Aí eu lembro de Mateus 10, do 5 em diante, dai de graça o que de graça recebeste. A palavra de Deus não está à venda. Mateus 7, 15. Em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu expulsei demônio. Aparta de mim que eu não te conheço. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma oração para você se defender dos falsos profetas. O que eu estou falando nesse vídeo, eu provo, eu conheço todos os 3 líderes das 3 igrejas. A primeira, presbiteriana, mundial, fechou, em bom sucesso. A segunda, eu não vou dizer o nome do pastor que está em dias, mas é aqui na Ilha do Governador, está funcionando. E a terceira está aqui. O cidadão mora aqui, próximo de mim, Tubiacanga, e a sua igreja é no Cocotá. Esses 3 homens me deram um prejuízo enorme. E só Deus na minha vida para me recuperar, porque eu não posso fazer nada. Ele notificou o carro, eu não posso tirar documento nem no nome dele, nem nele. Ele prendeu tudo, também envolvido com política. Que Deus te abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a igreja de um culto só e os falsos profetas. E que Deus abençoe, defenda de você. Isso é experiência própria, eu estou passando até hoje. E em nome do Senhor Jesus, nunca me desviei, nunca saí da presença de Deus. Que você passar por um cidadão desse, fuja dele, porque ele vai derrubar você, vai estragar a sua família, vai acabar com o seu casamento, vai derrubar o seu ministério, vai colocar você com dispersão. E se você não for firme na palavra, você faz até bobagem. E em nome do Senhor Jesus, te repreendo, falsos profetas, são agentes de Satanás. E em nome do Senhor Jesus, Senhor Jesus, defenda esse irmão, essa varoa, esse varão, esse pastor, esse ministério. Quando chegar um falso profeta, com Bíblia grande, com terno brilhando, falando bonito, profetizando sem acontecer,